noite, Moçambique, e a todos que acompanham-nos a esta hora. Este é o Debate Político, um programa que todos os domingos, a esta hora, faz de companhia a si, prezado internauta e telespectador, aqui no seu canal de eleição, a FTV. Portanto, esta semana, novamente, fazemos-nos aqui, nesta noite, portanto, dominical, para juntos avaliarmos aquilo que foram as maiores incidências da pauta mediática nacional e, quiçá, de quando em vez espreitar aquilo que acontece fora de portas, que esteja ligado especialmente ao nosso país, que é Moçambique. Esta noite continuamos com os nossos convidados, são convidados residentes. Infelizmente não temos hoje a presença do Partido Frelimo, que por razões justificáveis não se fez presente, mas com promessa de próxima semana poder cá estar. A partir de hoje, iniciamos uma forma de trazer o debate político. Teremos, portanto, os três maiores partidos moçambicanos com representação parlamentar. Também teremos um espaço para escutar as outras forças sonantes da política nacional que, vezes sem conta, não têm tido espaço para poder exteriorizar as suas ideias. Vou saudar já para um freguês deste nosso... Todos são fregueses, se a linguagem permite-me que assim seja. Portanto, João Massango, boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado, jornalista. Cumprimento aos meus colegas do painel, a equipe que realiza este programa, os internautas, os demais moçambicanos que a partir desta hora da noite se concentra para ouvir aquilo que são as incidências, tal como diz, da pauta mediática do país. Obrigado. Muito obrigado, João Massango. Gilberto Chirinza não esteve connosco na semana passada, já cá está hoje. Seja bem-vindo de volta. Boa noite. Muito obrigado, Maúce. Boa noite, colegas do painel. Boa noite aos telespectadores, mesmo aqueles que nos acompanham através das várias plataformas fixadas pelas TICs. De momento, dizer boa noite e muito obrigado pelo convite. Só vou pedir para pegar o seu microfone. Creio que, por hábito, o Gilberto tem estado mas hoje está a usar um método especial de poder falar. Podia repetir, porque provavelmente não tenha... Sim, muito obrigado e desculpe, estou mesmo habituado a usar a lapela. Exato. E hoje me deram esta mandioca, mas vou usando. Eu dizia boa noite, Maúce, boa noite, meus colegas do painel, boa noite, os telespectadores que nos vêem a partir de casa, mesmo os que nos acompanham através das várias plataformas existentes, através dos TICs. Exato. Daqui de Moçambique. Muito obrigado. Augusto Pelém também, que já é de casa, vamos às saudações. Obrigado, boa noite para ti, Maúce, ao João Massango, ao Chirinza e aos estimados telespectadores. Obrigado mais uma vez pelo convite e pela confiança que a TV nos dá para demonstrarmos ou para falarmos daquilo que tem sido a realidade do dia a dia do nosso país. Muito bem, vamos logo para avaliar aquilo que nós elencamos para hoje. Primeiro vamos abordar o fato de que há uma tabela que é, portanto, supostamente aprovada pelo Conselho Autárquico. Dizemos supostamente, tendo em conta que nesta semana a FTV procurou o porta-voz do Conselho Autárquico da cidade de Maputo para poder nos clarificar e refutou a existência deste documento. Sorte nossa, porque temos um membro aqui da Assembleia Municipal da cidade de Maputo, que é o Gilberto Chirinza. É consigo, Chirinza, que eu vou começar para poder analisar mais ou menos o que é que esta tabela que causou uma celeuma no debate, no espaço mediático nacional, nas redes sociais, nos espaços comuns de Moçambique, que tem sido discutido durante toda esta semana. Vamos tentar compreender a incidência, o significado desta tabela. Gilberto Chirinza, como membro da Assembleia Municipal, vou fazer colação a este fato. Aqui está como comentador, mas é um pouco difícil não fazer esta colação. Esta tabela terá conhecimento e, efetivamente, o que nela transmite-se é real ou nem por isso? Muito obrigado mais uma vez. Mas já antes disso, permita-me que eu traga o ponto prévio. Exato, 2 minutos. E acho que é muito. Ainda bem. Sim, só gostava de saudar o encontro que Sua Excelência Senhor
o Suf Mamad, presidente da RENAMO, teve com a missão da observação da União Europeia, onde tiveram oportunidade de analisar vários assuntos relacionados com as próximas eleições de 2023 e 2024, municipais e gerais, respectivamente. Era só isso. Muito obrigado. E em resposta ao assunto que me coloca, dizer que existe sim, é uma postura que foi aprovada através da resolução 43/AMM 2015, dia 14 de outubro, e que só agora que o Idil Comis foi resgatar. 6 anos e 8 meses depois, foi resgatar essa postura. É importante que fiquem os munícipes e mesmo o Executivo Municipal a entender que nós não estamos contra as taxas. Em qualquer parte do mundo existem taxas, porque é um dos meios de coleta de receita que o Conselho Municipal, em qualquer lugar onde esteja, usa. O que nós estamos a dizer é que esta postura da poluição sonora foi aprovada 6 anos atrás, segundo o contexto da altura. Hoje estamos num outro contexto, em que nós acabamos de sair, entre aspas, saímos da Covid e depois tivemos também temos também o problema do preço dos combustíveis, o custo de vida está alto e trazem-nos essas taxas. Nós estamos a dizer, Conselho Municipal reapresenta esta postura para reapreciação e respectiva aprovação. Porque já não, é um momento impróprio, não é conveniente que seja apresentado que seja implementada esta postura. Exato. E 2, nós estamos a dizer como é possível que seja o chefe do quarteirão a cobrar os pedidos e as multas. Como é possível? Muito bem. Qual foi o papel, qual foi o vosso entendimento na altura? Não sei se estava... 2015, Não, ainda vinha para aí. Certo. Eu disse, foi aprovado em 2015. Estava em vigência o 4º mandato. Sim, porque agora é o 5º. Lá quem estava era JPC, MDM e a Frelimo. E claramente que a Frelimo fez passar esta postura, a aprovação desta postura, por força do voto. Eu tive conversa com o atual chefe da bancada, quis entender em que circunstâncias aquilo aconteceu. E o doutor Basso diz, não, aquilo foi uma discussão que depois usou-se o voto, que é o voto da maioria. Então, nós estamos a entrar neste barulho, porque nós somos os legítimos representantes dos munícipes. Quando digo nós, estou a referir toda a Assembleia Municipal. E nós estamos a fazer com que eles tragam novamente esta postura para ser analisada, ser apreciada. Não fica bem. Muito bem. João Massango, qual é a sua análise em relação a este momento, a estas taxas? O Chirinza terá esclarecido de que são taxas que já, do ponto de vista legal, têm o seu cunho, o seu peso, do ponto de vista, são inoportunas. Será indo mesmo para a sua aplicação? Qual é a sua opinião em relação a elas? Olha, é preciso nos já perceber que os órgãos autárquicos são democráticos. Isto em primeiro lugar. Significa que a sua existência deriva a um fator eleitoral. Significa que o povo votou, não é, para a existência daquele organismo municipal. Minha opinião pessoal
não se pode em nenhuma parte, em nenhum momento, nós querermos pisar aquelas pessoas que nós representamos exatamente nesses órgãos, independentemente das existências de taxas. As taxas devem acompanhar o processo do crescimento da economia de cada cidadão, o processo do crescimento da economia da cidade, o processo da economia das famílias. Só assim nós teremos esses resultados que cada um pretende, digamos, implementar. Por que é que há 6 anos esta postura não foi implementada? O que aconteceu? Por que estão-se a implementar esta postura hoje? Se há 6 anos já havia a oportunidade, e nesta altura nós temos que fazer a análise do ponto de vista econômico. Este hecatombe que o país teve da Covid-19 não existia, não é? Estes todos os problemas, independentemente de termos um país que nunca olhou a questão social dos munícipes, do ponto de vista econômico, mas a gente olharmos a nossa cidade do Maputo, como que ela é, não é? Não é? Então, todas essas coisas precisam, de facto, de serem trazidas hoje. A minha outra questão em volta disto, é preciso a gente recordar que há bem pouco tempo nomeou-se a ministra dos combatentes. E houve um grande barulho. Este tema vamos avançar. E nós já conhecemos como é que se abafa coisas em Moçambique, não é? Na verdade, hoje já não falamos mais da ministra. O assunto morreu. Ela já está ali a desempenhar a função, mas estamos a discutir exatamente esta questão das taxas. A questão que eu coloco como cidadão nacional, não quero colocar ao membro da Assembleia Municipal. Não é exatamente isto, porque ela tem algo a dizer ao seu povo. Nós queremos dizer a questão da dignidade das pessoas que, quando aprovam determinadas coisas, têm que olhar no impacto que possa se trazer. Nós todos ouvimos. O jornalista dizia uma coisa bastante interessante aqui, que nós fomos ao município para procurarmos saber. E qual foi a resposta que deu? O porta-voz Mateus Cunha terá dito que esta postura não é, na verdade, o que está sendo propalado. Com certeza. Esta postura não é, na verdade, aquilo que está sendo propalado, mas nós temos aqui o membro da Assembleia Municipal a dizer que não é verdade. Então, estamos num contexto de um dito, não dito. Mas, na verdade, é isso. Nós sabemos. Por natureza, o povo africano, o povo moçambicano é um povo feliz. Não há ninguém que faça festa e que não haja dança. Estas taxas todas que estão sendo aplicadas agora, nós sabemos porquê. Estão a aplicar com um determinado objetivo. E a mim me remete uma coisa, que Moçambique conquistou a independência e não conquistou a liberdade. Porque ela coarta a liberdade e ao mesmo tempo são inconstitucionais. Se as mesmas taxas em 2015 não entraram em vigor, é porque viram a questão da inconstitucionalidade que tinham. Então, procuraram exatamente este momento que elas deveriam de facto fazer. E eu acho que é tempo. Não precisamos de agitar o povo, porque as pessoas podem pensar que este assunto polêmico, as pessoas se agitam. Eu que vivo, acompanho aquilo que é a dinâmica social, lá fora todo mundo está triste com os órgãos municipais. Estão tristes por quê? Porque o nível da vida que nós estamos a levar em Moçambique subiu 300%. E ao mesmo tempo precisamos de olhar o nosso salário mínimo, que não consegue alimentar e dar a satisfação aos cidadãos. Uma coisa muito interessante que o porta-voz no vídeo que está a circular, ele dizia o seguinte: nós não temos como coletar as taxas, porque o município não tem o quê? Não tem cofre com dinheiro que produz, não tem cofre que produz dinheiro. A única alternativa que nós podíamos encontrar era através das taxas.
depois levanta esta questão da taxa do imposto predial autárquico. Certo. Porque não estão a responder de forma positiva. Nós tínhamos que arranjar, olha, tínhamos que arranjar todo o mecanismo de tirar. Vão tirar a quê? Essas taxas vão tirar ao povo. Olha, aqui em Moçambique temos o parque imobiliário a crescer. 2 minutos só. E esse parque imobiliário a crescer seria ela. Nós estamos a falar da taxa, este imposto autárquico predial, que em suma poderia de facto meter muito dinheiro no município. Mas não é exatamente o que está a acontecer. Então a única alternativa que encontraram aqui em Moçambique é exatamente sacrificar o Zé Povinho, sacrificar aquela pessoa que pronto o município encontrou de facto o mecanismo dele de poder tirar lá a taxa. Então é a razão pela qual que nós estamos a discutir este assunto, e este assunto está sendo feito de uma forma deliberada, caro jornalista, porque se nós olhássemos o povo, eu parto do princípio, olhando a conjuntura, esta situação da Covid, o problema do salário que há 3 anos não sobe, esse salário mínimo que nós temos, e alguém dizer, aliás, isso sobe numa altura em que o combustível subiu. Mas temos, por outro lado, de forma tão clandestino, em que o povo moçambicano, cada compra que faz, desconta 17%. Muito bem. Obrigado, João Maçã. De certeza vamos voltar assim também para podermos conversar. Augusto Palembe, vamos olhar a razoabilidade destas taxas. São necessárias num contexto em que têm sido levados casos de aumento de índices de casos de poluição sonora. Os distritos de Camachaquene e Camavota são considerados, segundo o município, onde há muitos desses casos. Não vai poder ajudar a diminuir esta situação? Porque há municípios que têm reclamado destas poluições, esta poluição sonora. Não é uma forma ideal para estancar este fenómeno? Bem, mas antes de tem um ponto prévio, obviamente. Sem dúvidas. E é uma questão pertinente, porque houve subida do preço do pão e nós, como cidadãos, não fomos informados. Apenas fomos nos deparar com a situação quando, pela manhã, nos dirigimos às padarias. E olhando para aquilo que é a lei do consumidor, não é? Ela, num dos seus artigos, diz que temos o direito também à informação. Não basta o fornecedor decidir aplicar um preço, é da sua obrigação também dar a informação ao cliente sobre a subida ou não dos preços. E fica pesado mais ainda quando se trata do próprio Estado moçambicano a não dar esta informação. E é uma situação muito triste, porque com a crise financeira que o país atravessa, e é uma crise provocada pelo regime do dia, fica pesado esta subida, e eu quero apelar a quem é de direito para que possam pôr a mão na consciência. O povo hoje tem direito à informação, e o Estado moçambicano não pode ser o primeiro a violar esse direito do povo moçambicano. Espero que das próximas vezes seja o primeiro Estado a repor a legalidade, que é dar a informação aos moçambicanos. Temos consciência de que os panificadores estão apertados, estão numa situação delicada. Temos o conflito na Turquia, aliás, na Rússia e na Ucrânia, e o trigo, a maior parte vem desses 2 países. Mas há uma solução que é natural. Na importação do trigo há taxas que o governo cobra. E são essas taxas, na minha opinião, que o governo devia cortar para que o produto final chegasse aos panificadores ou às padarias com um preço bonificado, para que o produto final, que é o pão, não viesse a encarecer. Mas, infelizmente, o nosso Estado, o regime do dia, não pensa no povo, não pensa no cidadão. Por quê? Eles não compram pão. Quem toma a decisão, a nossa elite, não vai à padaria, ou seja, tem subsídios de alimentação, não sente a dor que um cidadão comum sente. Por isso, no resultado final, nunca vão beneficiar o povo, que é a sociedade. Infelizmente. Exato. Mas nunca é demais apelar ao bom senso
do Filipe Jacinto Inhouse, porque eu não votei nele, mas a maioria dos moçambicanos, ou alguma parte votou nele, por isso que ele é chefe do Estado. E eu espero que ele tenha essa consciência e sentir pelo povo moçambicano. O pão, há muitas pessoas que preferem ter o mata-bicho e não têm almoço nem têm a janta, ou seja, é tirar um direito fundamental de ter um pão. Mesmo as escrituras sagradas falam do pão de cada dia. E quando somos retirados desse direito, é preocupante e é doloroso. Agora, entrando na questão que me coloca, eu costumo, na minha humilde opinião, dizer as taxas não é o problema. Porque quem vive nas grandes cidades ou em qualquer parte do mundo tem que pagar as taxas. Mas o problema é pagar e não ter resultados. Esta é a questão fundamental deste problema. Nós estamos a pagar taxas. Aqui na cidade de Maputo estamos. Aquelas taxas que já estamos a pagar, qual é o resultado? Estamos cheios de buracos, estamos cheios de lixo. Pagas a taxa de lixo, alguém vem tirar na tua casa? Não. As estradas estão boas? Não. As vias de acesso estão boas? Não. Então, o grande problema, na minha opinião, reside aí. Fomos cobrados taxas para os nossos entes queridos. Vai ao cemitério de Lhanguere. Está limpo. Está um mato, está uma floresta. Ou seja, o município cobra as taxas. Mas o resultado, porque nós queremos resultados, queremos que haja soluções vindas do município. Agora, vir trazer outras taxas sem nenhum resultado anterior é complicado. Aliás, aliás, a maioria foram enganados, os moçambicanos de município da cidade de Maputo, porque conceberam um projeto Tchuna Maputo. E nada está sendo tchunado em Maputo. Ao contrário, estão a nos trazer mais problemas. Pensava eu, que votei no MDM, que quem ia sofrer apenas era eu. Mas estou a ver hoje que nem aqueles que votaram na Frelimo, que ajudaram até a fraude eleitoral, porque tens que ter consciência, Evaristo, que a Frelimo, tanto em Maputo como na Matola, perdeu eleições. Se ganhou foi graças às fraudes eleitorais. E eu pensava que quem ia sofrer era o Pelembe que votou no MDM. Mas todos nós estamos no mesmo barco. Estamos a sofrer. Não faz sentido. Certo. Trazer outras taxas, encarecer a vida do cidadão e, no final das contas, as soluções possíveis não estão a existir. Esta, para mim, é a maior preocupação do cidadão comum e nós, como MDM, pautamos por diminuir os encargos para as pessoas. Certo. Porque isto não é a solução. Se for já notar, talvez o Chirinza pode me ajudar, Maputo temos acima de 1 milhão de habitantes. Se fores buscar os dados, eu estive atento à colocação do porta-voz, apenas 10% é que pagam. Ou seja, são 100 mil habitantes ou munícipes que pagam as taxas. 900 mil não pagam. Agora, qual é a política do município para atingir esses 900 que não pagam? Ou seja, nós achamos que tem que se alargar a base tributária para que todos venham pagar, ou diminuir as taxas para que todo mundo consiga pagar, ao invés de fazer o mais pesado. Ou seja, o 10% que está a pagar é que fica mais sobrecarregado para pagar mais. Ao invés de nós lutarmos para os 900 mil pagarem, estamos a sobrecarregar aquelas pessoas. Então, há que aqui o Conselho Municipal repensar na estratégia. Muito bem. Eu me lembro, na legislatura passada, na Matola, discutíamos a questão do pagamento da taxa do manifesto, taxa de viaturas. E o presidente do município batia na tecla, não, mas não estão a pagar. Eu colocava uma situação, não pagam porque a pessoa tem que sair da casa dela, de Boquiço até a cidade da Matola para pagar imposto. É complicado. Alarga, abre espaço em cada entrada da cidade da Matola, perto do cidadão, lugar para se pagar o imposto, para se pagar as taxas,
Porque, por exemplo, quem vive na Matola, era acessível sair da Matola e vir pagar na cidade de Maputo. Ou seja, dava condições à cidade de Maputo em detrimento do local onde ela vive. Certo. Então, quer dizer, há vários mecanismos possíveis para que o cidadão tenha acesso rápido para pagar as taxas. Agora, não criando essas condições, são as mesmas pessoas que são sobrecarregadas. Isso se torna pesado. Agora, poluição sonora, o que está a acontecer é demais. Mas agora, do jeito que o município está a trazer a materialização, fica complicado. Ou seja, o plano é bom, o projeto até é bom, mas a sua materialização, como é que vai ser? Nós estaremos aqui a abrir espaço para dar de comer polícia municipal? Para criar... Não, Helena, há uma coisa bastante interessante no meio disto aqui. Para mim, eu acho a questão da legitimação. Se nós estamos contra a poluição sonora, a partir da altura em que você diz que não, você pode pagar, não é? Você pode pagar para a pessoa poluir, é a legitimação. Não só... Não, João Massango, não onde só está a coerência aqui? Mas nós não podemos... eu acho que não houve muito esclarecimento. Eu tive cuidado de ler a postura. Há horários específicos Exato. que devem ser obedecidos. Obedecidos. Mas para mim isto não é problema, João Massango. O problema é que como vamos medir a poluição sonora e como cobrar o secretário do bairro, o polícia municipal que vai ali na tua casa dizer que aqui é a poluição sonora. Não é uma porta de corrupção que estamos a abrir. Sim, exato. Eu queria mesmo questionar esta questão. Vou iniciar a segunda ronda também consigo, depois volto com o Chirinza. Tenho pergunta específica para si também, Chirinza, tal como formação. A questão é a subjetividade deste fato. A interpretação individual das lacunas que esta própria lei traz. Como é que será possível? O que é poluição sonora para efeitos de medição desta poluição sonora? Como é que vai ser feita este aferimento de que está a haver a poluição sonora ou não? Qual é o nível do volume que deve ser aberto ou não? O que é poluição sonora? Como é que acredita que o município poderá materializar este fato? Só para esclarecer a questão do horário, portanto, manifestações festivas de natureza familiar e nas residências até 21 horas e 0 horas às sextas e sábados. Portanto, há uma taxa de autorização de 250 meticais. A questão específica para Cipalembe é, tendo em conta que a autorização é feita ao nível, para questões sociais básicas, ao nível do chefe do quarteirão, já tivemos casos em que pessoas, alguns chefes de quarteirões, devido a divergências com algumas pessoas do mesmo quarteirão, negaram certos direitos cívicos a estes cidadãos. Não vamos entrar aqui, essa subjetividade não há de ser aplicada aqui. Se o Evaristo tem querelas com o Pelembe e é o chefe de quarteirão, o Evaristo é o chefe de quarteirão e eu é que tenho que decidir se a sua festa vai acontecer ou não. Esta falta de explicação, não há um papel da área de comunicação do próprio município para esclarecer como deve ser isto? É assim, é complicado. É aquilo que eu levantava aqui, que vamos criar mais um método de dar de comer aos chefes de quarteirão, aos secretários do bairro e à polícia municipal. Nos países desenvolvidos, há um aparelho que eles usam para medição da poluição sonora. Certo. E com isso conseguem medir. Mas se for já ver a postura, não há níveis aí. Porque, primeiro, se o polícia municipal tem a máquina, chega na minha casa, o que ele disser é válido. Porque não tem nenhum dispositivo legal que coloca balizas claras sobre o que é, quais são os níveis, qual é o nível a ser atingido. Está bem, eu vou infelizmente cortar, mas depois entro, vou pedir que regresse, vou pedir para congelar o seu fio de pensamento. Gilberto Chirinza, não há memória, desde que existe a autarcização em Moçambique, de um período de governação em que os munícipes da cidade de Maputo tenham sentido, de uma ou de outra forma, digamos, tenham sentido de alguma forma o peso de taxas, como nestes últimos anos de forma particular. E, por coincidência, é o período em que a Renamo está
também representado na Assembleia Municipal. Qual é o papel dentro do próprio município para poder representar os municípios que estão a sentir o peso destas taxas? Não só esta da poluição sonora, tem várias taxas que foram. Gostaria muito de compreender. Evarista, é interessante esse assunto. O microfone, Shirinza, mais uma vez. É interessante esse assunto, Evaristo, porque desde setembro de 2021 estamos a ser somente flagelados por taxas. Há tantas taxas que até chegamos a pensar de que o presidente Comis, quando acorda mal disposto, traz uma taxa para os munícipes. E o meu grande medo, o meu grande receio, é que amanhã eu acorde, eu ouço pela rádio ou pela televisão que há uma taxa para peões, porque os peões pisam passeio e os carros dos peões pisam o asfalto, que tudo é do município. Só falta isso. Taxa de peões. Há tanta taxa. Imagine, vives fora do circuito do Maputo, não é? Da circular. Tens uma ou duas portagens. E chegas aqui, onde que parqueias, tens que pagar a taxa de parqueamento. E daqui a pouco teremos também, ainda este março, estará em funcionamento a implementação, a taxa de saneamento. Exato. Que vai incidir sobre a fatura da água. E eu pergunto, porque pressupõe-se quando pagas uma taxa, tens que ter um serviço. Exato. Agora, qual é o serviço? Mesmo essa de poluição sonora. Eu dou festa, eu completo anos. E faço um aniversário com o pessoal de casa e nós, os africanos, temos a moda, tem que haver um pouco de música. E chega a polícia camarária, diz, tens que pagar porque está a haver poluição sonora. O que é que eles vão me oferecer? Presente de Natal? Porque tem que haver qualquer contraparticipação. E qual é a contraparticipação que o Executivo Municipal dá-nos? Então... Shirinza, vocês têm colocado essas questões no seio nas discussões da própria Assembleia Municipal? Não, sobre outras taxas, sabe de quê? Até estava para me esquecer. Essa é a gênese da Frelimo. Nunca sabe e é tudo mentira. Ainda recorda-se da discussão sobre o cemitério. Não apareceu um tal diretor dizer que é mentira isso que estão a dizer. Esses da bancada municipal da Renamo só andam a enganar o povo, é mentira. Quando começamos a apresentar o documento, é quando fomos descobrir, inclusive, de que havia uma outra versão produzida na Avenida Angola. E agora esse porta-voz que aparece aí diz que não existe. Mas existe. É pena ter deixado no carro. Existe. Exato. É um esclarecimento. O outro, estamos à espera, porque primeiro tinha sido marcado para dia 23, a sessão plenária, 23 e 24, e 24 horas antes recebemos uma comunicação de que ficava adiada a sessão para o dia 30. É já no dia 30 que queremos buscar do Edil Comis o porquê de ter ido resgatar uma postura empoeirada. São 6 anos, 8 meses. Muito bem. João Massango, nestes níveis, como é que avalia, se tivéssemos que avaliar, na verdade, próximo ano já vamos a eleições autárquicas, já foi definida até a data das eleições, como é que ela avalia a postura, no geral, do município de Maputo, se tivesse a oportunidade de dar uma nota e avaliar? Olha, em primeiro lugar, nós temos que fazer a definição, segundo eu dizia, o que é uma poluição sonora. Poluição sonora é o limite máximo de som que ultrapassa, não é o limite auditivo. E ela pode provocar danos colaterais à saúde. O limite mais alto de som que pode provocar chama-se poluição sonora. Deixe-me só tentar trazer
para a opinião pública poder perceber quando nós falamos da poluição sonora, refere-se a quê? Refere-se a ruído de trânsito, buzinas, carros de som, barulho de fluxos de carro, ruído doméstico, sons de liquidificadores, aspiradores de pó, batideiras, aparelhos de som, secadores de cabelo, ruídos industriais, equipamentos de indústrias, de máquinas de cera. Tudo isso chama-se poluição sonora. Exato. É preciso a gente trazer isso aqui para as pessoas poderem perceber, quando a gente fala de poluição sonora, o que é que nós referimos. É lá onde o município vai cobrar, por exemplo, há uma concentração, há congestionamento. Estamos numa rodovia, os carros começam a fazer barulho. Aquele som que eles tiram, não é que até chegam a incomodar, chama é poluição sonora. Nas nossas residências, alguém está com batedeira, na serração, estão ali a cortar madeira, não é? No hotel, alguém está a limpar, na berbaria, alguém está a cortar. Aquele som todo que sai chama-se poluição sonora. Ela está classificada de acordo ou da forma como cada um não é, poderá ouvir em cada espaço onde estiver. Nós temos fábricas que poluem, que fazem barulho. Então, todas essas coisas que precisam de serem trazidas hoje, para as pessoas poderem ouvir que quando se diz poluição sonora, não só se resume apenas na música, quando você tiver a festa em casa. Nós temos ouvido aqui esses miúdos, filhos dos governantes, a fazerem barulho com viaturas, é poluição sonora. Exatamente aquilo, o som do comboio é poluição sonora. Mas quando o mesmo som é ouvido numa magnitude que prejudica, que pode até prejudicar a saúde, então é aqui onde de facto está o grande problema. Exato. Município do Maputo, com que base vocês foram buscar, não é? Ainda bem porque estamos aqui com membro da Assembleia Municipal, trazer para a discussão exatamente deste assunto. Eu entendo que o que se quer aqui, no município do Maputo, ou nos outros municípios, eu até vi, há uma imagem que está a circular, só pisar o solo de Niassa tem que se pagar 250, é a taxa de pisar o solo de Niassa. É imposto de piso de solo, circulou uma imagem de como facto essa. isso constitui a verdade. Então, nós precisamos de sentar. Quais são os tipos das taxas que nós pretendemos pagar como município, tal como dizia o meu colega Pelé, mas que as mesmas taxas não tragam problema à opinião pública. Não, as mesmas taxas as mesmas taxas que não sejam inconstitucionais. Exato. As mesmas taxas não tragam, digamos, este alvoroço todo que nós estamos aqui a acompanhar dentro da cidade de Maputo. E de uma forma geral, quero exatamente responder à questão que muito que rapidamente, me coloca já há pouco tempo. de forma tão rápida, porque na verdade nós temos alguém que entende que deve de facto aplicar uma determinada coisa. Se é que o município do Maputo quisesse de facto sobreviver no pagamento das taxas de poluição sonora, eu acredito que o município teria muito dinheiro, porque tinha que haver esse instrumento de medição em que a polícia está lá, porque a própria polícia provoca a poluição. Então, de uma forma geral, nós não devemos estar a debater um assunto que só para eles deve trazer benefícios num contexto de se tirar o dinheiro. Eu acho que é tempo dos moçambicanos começar a perceber até que certo ponto nós saímos lesados nisto aqui, porque o povo, em suma, jornalista, é ela que sai lesado quando aparecem indivíduos, não é, usando a força, querendo de facto cobrar. O meu colega Pelé, só para terminar esta intervenção, falava das taxas dos cemitérios. Nós temos a consciência e a ética moral de nós queremos cobrar a ossos, de queremos cobrar a cadáveres, porque nós temos um cemitério municipal. Isso só acontece aqui em Moçambique. Eu até fiquei e achei infeliz quando o porta-voz diz que em toda parte do mundo, você quer comparar a cidade de Maputo com Londres, quer comparar a cidade de Maputo com Joanesburgo, vamos cobrar aquilo que faz parte das regras
das posturas municipais, mas ao mesmo tempo nos eximir daquilo que pode constituir a grande vergonha aqui na capital. Muito obrigado. De certeza que a Assembleia Municipal, depois deste dia 30, vai poder trazer mais dados. Provavelmente o legislador terá definido para efeitos da postura. Mas há uma coisa, Mausi, sabe Sim, qual sim. é que é? É que eu chego a perceber que os membros das Assembleias Municipais, de forma geral, me parece que não entendem estas coisas. Apenas aprovem a bel prazer do partido, mas não para o benefício popular. E eu, quando chegaram na Assembleia Municipal de Maputo, procuro saber aos membros o que é poluição sonora. Da Frelimo. O que é poluição sonora? E eu tenho certeza que pode encontrar graves problemas. Eu não gostaria de estender mais tempo por causa deste tema, porque o tempo é muito pouco, mas obrigado pelos vossos inputs. Eu estava a dizer que provavelmente ainda vamos ter aqui o Xirinza, que é a pessoa, e também vamos, obviamente, como canal, a chegarmos à Assembleia Municipal para podermos acompanhar de perto. Muito há que se dizer sobre isto. O legislador, ao nível da Assembleia Municipal, provavelmente terá estabelecido efeitos de definição para casos específicos, o que seria a própria poluição sonora na sua interpretação. Muito bem, vamos ao segundo tema desta noite, muito rapidamente. Esta semana, terça-feira, o Presidente da República, Filipe Nyusi, conferiu posse à nova Ministra dos Combatentes. No seu discurso, Filipe Nyusi, portanto, lançou alguns recados, poderemos assim dizer, dentro da própria da Associação dos Combatentes da Luta da Libertação Nacional e também da sociedade, tendo em conta que ao longo desta semana, nas redes sociais, no debate do espaço cívico, havia uma contestação a esta indicação, por ser uma mulher jovem e alguém supostamente sem experiência. Augusto Pelemba, tem razão de existirem essas críticas à nomeação da Ministra dos Combatentes? Bem, é complicado, porque estamos numa sociedade fragilizada, uma sociedade, talvez de uma linguagem normal, gato queimado com água quente tem medo de água fria. Nós estamos numa sociedade assim que tudo é problema. Eu sinceramente, olho a indicação de ministros como uma indicação de confiança e cabe quem os indica escolhê-los. Mas há que olhar para a competência e o saber fazer, o saber resolver os problemas da sociedade. Esta é a essência. Escolhemos alguém, lhe colocamos num posto para resolver os problemas daquele ministério que é colocado. Eu acho que a discussão tinha que passar por aí, mas infelizmente olhamos para a beleza, para a juventude, para aquilo outro, mas isso por culpa própria, porque nós criamos uma sociedade para isso mesmo. Quando na educação não criamos uma educação com qualidade, tornamos um sistema de educação fragilizado, vulnerável, em que temos, hoje estava a ler um post do Damião Cumbano, um advogado, um ilustre advogado conhecido na praça, que até discutia os doutores, que tem doutores que até nos seus posts no Facebook não sabem nem escrever. Mas é a qualidade que o governo implementou, ou seja, quer um cidadão burro mesmo, para não ter capacidade de análise. Ou seja, nos distraímos com coisas sem pé nem cabeça. É isso que o Estado quer. Ao ter umas passagens automáticas, a ter ensino sem qualidade, tu vais perceber que até o ex-ministro Ferrão questionava a qualidade dos próprios professores, que os professores não conhecem os manuais. Então, o que espera de uma sociedade? Hoje, qualquer coisa nos faz discutir nas redes sociais, coisas fúteis. Então, eu, quando olhei a questão, eu não olho ela, é jovem, ainda bem. Para o caso específico de um ministério como este, em que, por razão, muita parte do mundo, existe um ministério que cuida dos veteranos, tem sido sempre um antigo combatente ou alguém que lutou, não há razão. É onde eu quero chegar. Se o nosso governo fosse um governo sério,
que não olha as cores partidárias, olha para a competência, é um governo que resolve os problemas do povo, não seria problema. Se olhássemos para ele e disséssemos, essa jovem é capacitada e vai resolver o problema. Mas é que, infelizmente, aqui coloca-se por nepotismo, amiguismo, porque este vai resolver os meus problemas. Porque tens que lembrar que ali é o fundo da paz. Hoje o Ministério dos Combatentes é uma vaca leiteira do governo. Hoje, se me perguntares o que traz de novo o Ministério dos Combatentes na conjuntura atual, nada. Para mim, o Ministério dos Combatentes seria uma direção simples, uma direção normal. Se formos a olhar a vida dos combatentes, hoje estão a passar. E está-se a inventar até filho dos antigos combatentes. Vê que a geração antiga já está a passar. Se fosse uma pessoa competente, a jovem, era oportuno trazer uma nova dinâmica. Por quê? Os outros ex-ministros nunca trouxeram nada de novo para nós. Muito bem. Nunca resolveram os problemas. Se for já ver agora, há um novo problema que está a vir para o Ministério dos Combatentes. Está aqui o Chirinza. Na última comunicação que o Sufumad fez, reclama da integração do DDR. E este é mais um problema que vai ser colocado dentro do Ministério dos Combatentes, que não há solução. São 3.000 alguns homens que não estão a ter subsídios. Muito bem. É uma bomba relógio que daqui a pouco vai explodir. Ou seja, o que se espera, 30 segundos, o que se quer, o que se prevê, o que era bom é que colocassem alguém no Ministério dos Combatentes, alguém competente que resolvesse o problema dos combatentes. Mas eu tenho uma outra opinião. Ainda que trouxessem Barack Obama ou até Putin, lhe colocassem no Ministério dos Combatentes, dentro do sistema político da Frelimo, todos eles serão inúteis. Porque ela ainda que seja uma super estrela, mas dentro do sistema desenhado do Partido Frelimo, tudo vai ser em vão, vai ser a mesma coisa. Exato. Ou seja, ela está ali para comer. É mais uma pessoa para comer, para terminar o mandato, do que uma pessoa que vai trazer soluções para os combatentes ou para o povo moçambicano. Porque tens que lembrar que os combatentes têm família, têm filhos. Muito e no bem. final das contas, o que ela vai fazer vai trazer soluções para o país no geral. E que, na minha opinião, infelizmente, não sou profeta, mas sei que resultados que a sociedade espera é zero. Obrigado. Chirinza, temos este dossiê, 3.000 homens, na semana passada já levantava-se há dias, na verdade, 3.000 homens da RENAMO. O Ministério de Combatentes também cuida dos antigos combatentes da luta dos 16 anos, considerada pela Frelimo como pela RENAMO, como a chamada luta pela democracia. Tem vários nomes, tem várias interpretações, mas o certo é que tem lá combatentes. Acreditam que com a chegada desta nova ministra, a senhora Josefina, estão em boas mãos os vossos dossiês, que estão lá entrincheirados? Esperamos que esteja. Nem eu, nem tu conheces. Esperamos que isso aconteça. Porque são 3.226 homens que aguardam por seus subsídios, suas pensões, e que, se estamos em paz, é porque eles sempre obedeceram ao partido, à disciplina militar. Mas o mais grave é que a pessoa que foi nomeada para esse cargo de ministra Dos combatentes. dos combatentes é uma pessoa sem mérito. A não ser que eu esteja a dizer isso sem... Conhece alguma obra de cidadania que essa fulana promoveu? Eu até duvido que no seu bairro seja conhecido. Não tem mérito. É importante Então, que seja conhecida a pessoa nesses locais para poder... no mínimo, Exato. no mínimo, o que chegamos à conclusão é que há clientelismo
neste governo da Frelimo, porque não é governo da República de Moçambique, é governo da Frelimo. Há clientelismo. Tem confiança com ela, fez o quê? O que ela fez para você ter confiança com ela? Não vocês também entenderam onde é que quero chegar. Percebo. Então, para dizer de que não há mérito. Está ali, como disse o colega Pelembe, é mais uma pessoa para comer. Mas eu lhe digo, havendo este barulho, só faz-me recordar aquela vice-ministra foi de Indústria e Energia, né? A Câmara. Foi a ministra dos Recursos Minerais e Energia, a Letícia. A Letícia. Clemente. Exato. Gritamos, ao fim e ao cabo, o próprio News viu de que, afinal de contas, só ficou ali 1 ano e 1 mês. E algumas semanas. Esta também, verás. É claro que se é que o espírito era trazer jovens, não é? Para que seja implementado nova dinâmica, há muitos jovens com mérito. Com mérito. Porque o que eu estou a ver, não há muita diferença com aquele presidente da Guiné-Bissau, Kumbayalá, não é? Que ao passar de carro, via alguém bonito assim, de fato, como o Evaristo, meter no carro. Você a partir de hoje é ministro. O que é que estudaste até classe X, a partir de hoje é ministro X. É o que aconteceu. Mas de um outro jeito. Exato. Então, para dizer de que não há mérito. Muito bem. João Massango, Presidente da República na tomada de posse, disse, portanto, eu passo a citar, que continuaremos a dar oportunidade a todos os moçambicanos, independentemente de viverem na cidade grande, pequena, ou na zona rural, ou na diáspora. Continuaremos a pesquisar quem é o melhor numa determinada tarefa ou num determinado momento e que está para servir a pátria, assim como continuaremos a renovar a nossa equipe governativa. Numa determinada altura, um servidor não se revela adequado em função da tática ensaiada. Esta foi a declaração de Filipe Nunes. Aqui há 2 mensagens. A primeira é de que todos vão ter oportunidade. A segunda é de que quem não trabalhar vai perder a oportunidade. Na sua ótica, não é um discurso de inclusão este que ele está a trazer para as diversas... que todas as pessoas podem ter oportunidade? Eu acho que não. É preciso a gente recordar o discurso do presidente Nunes em 2015, ali na Praça da Independência, a tal palavra célebre, que neste coração cabe o quê? Todos moçambicanos. Todos os moçambicanos. Neste meu coração cabe todos os moçambicanos e que a minha missão era de servir o quê? O patrão. Mas nós estamos a ver as coisas de forma diferente. Eu acho que é chegado o momento de nós olharmos as pessoas e procurarmos formas de trazer o legado de cada um. O fulano X é o fulano X, mas o que é que ele fez ao longo desse todo o tempo? Não é? Buscarmos as pessoas que inspiram as outras pessoas para exatamente colocar em cargos governativos. E eu, quando levanto esta questão, uma coisa que me veio aqui agora é a questão das pensões dos antigos combatentes. Não, eu tenho a informação dos combatentes que não estão a receber as suas pensões na província de Cabo Delgado em cerca de 700, 500 na província de Niassa, 900 na província de Nampula, 600 na província de Zambeze, não é? 430 na província de Manica, 600 na província de Gaza e também na província do Maputo. Essas são informações oficiais, não é? Que a nós nos interessa, porque sabemos de antemão, e não só, no meio disto aqui, temos lá os cerca de 3.000 homens, não é? Do processo da DDR da RENAM. É aqui onde de facto se levanta um grande problema. Eu quando levanto esta questão de que nós precisamos de pessoas que nos inspiram, inspiram as outras pessoas, é que é momento de irmos buscar, não só buscar, até minha opinião pessoal, naquilo que é a senda de acabarmos com o despesismo, uma das coisas que foi também a bandeira do presidente. Este ministério, na minha ótica, não poderia existir. Porque nós temos aqui o Instituto Nacional de Ação Social. Temos
vários tipos onde as pessoas, vários tipos de coisas, de organismos ou de instituições que gera a questão das pressões. Então, por que nós não pegamos e colocamos, por exemplo, no Ministério da Defesa Nacional, em vez da gente criarmos um ministério para olhar apenas a questão dos combatentes? Quais são esses combatentes que se olham? São combatentes da luta armada de libertação nacional e o mesmo ministério discrimina os outros combatentes, porque ali naquele ministério, de facto, isso acontece. Nós não estamos interessados com a mensagem de quem é que dirige, porque ele levanta a questão da crítica. Eu sei que as pessoas estão a falar. Na verdade, nós precisamos de emitir as nossas opiniões, porque este Estado aqui é um Estado de direito democrático, onde a liberdade de expressão está patente na nossa Constituição. E isso não representa, de fato, qualquer tipo de ameaça. Mas nós, como cidadãos, precisamos de discutir este país. Precisamos de olhar este país prós e contras. Não é? Ninguém está contra que nós temos que buscar a juventude. Não. A juventude, de facto, precisa de tomar as dianteiras deste país. Mas a juventude que nós queremos que sejam trazidos para debater e olhar o país é aquela juventude que se compromete com a causa nacional, não por uma questão de acomodismo. Aquela juventude que a gente coloca e temos certeza que vão dando de facto a continuidade. Que tipo de relacionamento de que este jovem compara-se com a juventude de 25 de setembro, que combateu para trazer a independência, mas que essa juventude que combateu para trazer a independência é essa corrupta hoje. É essa que se envolve na questão de esquemas de corrupção. É essa juventude já adulta que esqueceu aquilo que foi o princípio inicial, na qual conquistaram a independência. Muito bem. Quem é que está envolvido nos escândalos financeiros? É esse que ontem foi a juventude de 25 de setembro, que dizem que ninguém daqui vai nos tirar. Então, nós discutimos o país e precisamos de trazer a opinião pública, porque Moçambique, de uma forma geral, discute, quando a gente dizemos que tem que se comprimir os ministérios, discute a industrialização, caro jornalista. Onde é que temos a industrialização em Moçambique? Temos a indústria em Moçambique? Não temos a indústria, mas temos a Mosala. A Mosala não é nossa. Nós estaríamos a discutir hoje a industrialização, tomando em conta o tecido industrial que foi destruído pelo este regime, não é? Moçambicano, para empregar os jovens. Estaríamos hoje a discutir a questão da agricultura, tal como disse o meu colega, da pesca, setores que possam catapultar. Não é exatamente esta coisa que nós estamos a discutir. Estamos a discutir indivíduos que agora dizem que é nossa vez. Moçambique nunca vai desenvolver quando nós queremos debater o país, queremos levar o país naquele contexto de agora é nossa vez. Onde está a reconciliação nacional? Onde está a convivência, a coabitação, as assimetrias regionais que poderiam hoje serem discutidas neste contexto em que nós queremos que o país desenvolva? São essas coisas que o país precisa 30 desenvolver segundos, hoje. Baixango. São Exato. essas coisas que nós precisamos de discutir, não discutirmos a questão. A ministra, com as taxas do município, praticamente já não existe. Nós não vamos falar mais da ministra, ela está ali. E oxalá que, de facto, aquilo que disse o colega Gilberto, nós possamos ver os resultados. Porque são tantos ministros que nós vimos aqui a serem nomeados, mas em termos de resultados palpáveis, zero. Obrigado. Vamos saltar muito rapidamente. Eu vou pedir aí ao Elias Macanja, o nosso realizador, para, portanto, irmos ao tema. Vai ser de certeza o último, vamos ter alguns pontos. Eu só vou dar uma ronda para cada um de nós, que é a questão da região sul, a questão das infraestruturas nacionais, o fato de a região centro e norte ter ficado desligada momentaneamente do resto do país. Vamos tentar compreender isto, portanto, no troço Nicoadala, na Macurra, tanto na província de Zambeza, centro do país. Vamos, portanto, a este tema. Gilberto Chirinza, vou começar por si desta vez. Como é que avalia o fato de que envolvidos, estamos de 75 para cá, portanto, temos a Estrada Nacional número 1, várias vezes foi interrompida com as chuvas. O que é que pode significar o fato de que sempre que tivermos situações de chuvas, de cheias, sempre temos esses danos de infraestruturas? O que justifica é que a Frelimo, o governo da Frelimo, não tem traçado políticas... O microfone, desculpa. É uma questão de hábito, muito bem. O que significa é que o governo da Frelimo
não tem traçado políticas sérias. Construção, sempre houve construção. Exato. Tem havido construção. E esta de chuvas e ciclones é uma questão cíclica. E que o governo da Frelimo tem usado isto para angariar fundos para o seu sustento como partido. Certo. Porque não se justifica. A independência foi 75, de 75 para hoje. Já passam lá cerca de 40 anos. E ainda continuamos com os mesmos problemas. Anualmente, mesmos problemas. E em sede da Assembleia da República já se debateu isto. O porquê de não construção de uma nova estrada nacional. Uma nova estrada nacional que possa comportar faixas a fim de suportarem o avalanche de viaturas que se fazem. Outra coisa, verás de que as pontes que foram construídas pelo colono ainda mantêm-se. Mas estas que estão sendo construídas agora e inauguradas agora com pompa e circunstância, são essas que estão a desabar. São essas estradas que estão a ficarem destruídas com as chuvas. Para dizer qualquer coisa, está errado aqui no meio. Exato. Muito obrigado, Gilberto Chirins. Augusto Pelembe, vou assim também, para tentar ouvir a sua opinião. No passado recente, tanto em 2015, tivemos a ponte Saborilho-Cungo, por exemplo, desabou por 30 dias, houve esta intransitabilidade. Continuamos a ter estas situações, é a mesma questão. O que é que está a falhar, o que é que está a faltar, o que é necessário para poder-se resolver este assunto? Bem, eu, antes da exoneração do ministro Machatini, ele deu uma comunicação que até colocava em jogo a competência dos nossos engenheiros moçambicanos. Eu até questionava, será que o problema são os nossos engenheiros? Eu acho que não. O problema é as políticas do governo que são falhadas. Por quê? Eu me lembro que em sede da Assembleia da República, a Procuradora colocou em causa as adjudicações diretas. Vários problemas que enfermavam o Ministério das Obras Públicas. Havia vários indícios de corrupção, de amiguismo, e por consequência é o que estamos a assistir nas estradas nacionais. Hoje em dia os problemas climáticos são inevitáveis, mas o que é que nós fizemos de 75 para cá? Qual é o projeto que o governo tinha ou teve para resolver essas questões? Porque, diferentemente do Covid-19, os problemas climáticos já são previsíveis, são normais. Se fores olhar na Europa, no Brasil, no mundo fora, acontece. E eu até vejo-me a mente o que aconteceu na cidade da Beira por esses dias. É o que acontece na Europa, chove, há inundações. Mas quando para a chuva, ou depois de horas, a água desaparece ou vai, porque foram criados canais para a solução do problema. Mas infelizmente o que acontece hoje em muitos lugares do mundo fora, de Moçambique, é que quando há problemas climáticos, é tragédia mesmo. É cor de estradas. E se fores a olhar como é que foram feitas aquelas estradas, se foi obedecido os padrões nacionais ou internacionais, não. Por quê? A pessoa que foi adjudicada aquela obra ganhou-se comissões ali, negociou-se ali, o partido teve que ter alguma coisa ali, e foi-se colocar uma camada que não é aquela exigida. E quando há esses problemas, desaba. Então, eu acho que há problemas de fundo aqui, que nós como Estado temos que pôr a mão na consciência e tentar resolver. E modesta parte, a Frelimo está desgastada,
está fora de prazo. Não é este governo da Frelimo, não é a Frelimo que será capaz, depois de 46 anos ou 47, pode resolver os problemas desse país, principalmente das vias de acesso. Sabe, Maús ou Evaristo, como eu lhe chamo, há um amigo meu, na semana passada, jornalista, viajou para Tete, e ele me ligou quando estava a passar Muxungue. Ele dizia: Pelembe, eu te via como um fanfarrão, quando falavas que a N1, as estradas estão precárias desse governo, mas hoje eu estou a viver de perto. Meu amigo, tens razão, eu a partir de hoje sou do MDM, assim mesmo. Mas 75 anos, ele quando entrou, sentiu a realidade deste país, sentiu, como ele dizia, quando vejo alguém a dizer assim, o país está bom, me caem lágrimas daquilo que eu vi ao andar este país fora. Então, chego à conclusão que nós hoje, o que estamos a viver ultrapassa os partidos políticos. Nós, como cidadãos, como moçambicanos, temos que perceber que este país é nosso. E precisamos sentar e pensar o país. E tomar decisões que vão resolver o nosso problema. Porque enquanto o João Massango pensar como partido ecologista, o Xirinza como o Renamo, o Pelembe, como o MDM, e nós colocamos nossas opiniões e as pessoas olharem para nós, não, é MDM que está a falar, é Xirinza, é Massango. Nunca vamos resolver os nossos problemas. O sofrimento atingiu níveis assustadores que temos que pensar como povo, como o país é nosso. Não é da Frelimo esse país é nosso. E o futuro dos nossos filhos depende das decisões que vamos tomar hoje. Exato. E se hoje estamos a falar, se hoje o país está torto como está, é porque ontem decidimos mal. Isso. E se voltarmos a decidir mal hoje, vamos voltar a ter consequências iguais a essas. E se nós hoje, como moçambicanos, não queremos hipotecar o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, temos que pensar o país, resolver os nossos problemas como moçambicanos e não esperar os outros virem resolver os nossos problemas. E não temos armas. Não temos armas. Exato. Eu quero chamar a atenção à nossa sociedade. Nós não temos armas. A única arma que nós temos é o nosso voto. E temos o privilégio, a oportunidade do próximo ano e o outro ano que vem, 23, 24, decidirmos o futuro do nosso país. Obrigado, Pelembe, pela sua intervenção. Portanto, já começamos aí, estamos no espírito eleitoral, na verdade. Não é campanha, já foi lançada a campanha. Estou a chamar a atenção para nós pensarmos como país, nesta perspectiva. Nos distraímos a pensar... Mas este também é um espaço político, é justamente para como cada a ministra, partido sendo bonita ou sendo aquilo. Exato. Talvez isso venha à tona por quê? Porque estamos habituados, quando uma moça bonita ou uma jovem ascende a um cargo, é porque dormiu com o chefe. Então, talvez são essas questões que nos faz pensar... Será achar que a ministra terá... Não! Okay. Eu digo que a sociedade está vacinada a isso. Muito bem, obrigado. Já tínhamos falado deste tema, mas quis fazer a emenda. Vamos também assim, rapidamente, em Massango. Massango é ambientalista e propositadamente eu deixei esta questão para ele. A justificação do governo tem sido muitas das vezes as mudanças climáticas. O mundo está a debater isto, é uma agenda, é uma pauta global esta. Como político e também ambientalista, o que é que acha que podem ser as medidas que podem ser tomadas pelo governo? O que é que está a falhar em termos de previsibilidade, embora grande parte destes fenómenos sejam imprevisíveis, mas há alguns governos que têm tomado medidas um pouco mais arrojadas do ponto de vista técnico. O que é que está a falhar em Moçambique? Olha, e o que é que podemos fazer? O que falha dentro do nosso país é o foco. O foco. Nós temos que dizer aquilo que nós queremos. Se nós entrarmos neste cenário de olharmos o país com qualidade, então não chegaremos lá. Nós estamos a discutir a questão ligada à rodovia. Por que a nossa rodovia não é resiliente? E eu costumo ouvir esta palavra, que nós precisamos de fazer as construções resilientes, porque elas não são vulneráveis a eventos extremos. Uma coisa é falar
a outra coisa é fazer. Eu até não gostaria de pegar muito o exemplo de que o colono é que fez o melhor, porque nós tivemos a capacidade e temos a capacidade de fazermos o melhor. É por essa razão que eu digo, está na hora. A decisão depende de facto de quem pode tomar a decisão. O povo, não é? Neste contexto. Moçambique está a participar no contexto das Nações Unidas sobre a discussão das mudanças climáticas, a mitigação, a prevenção. Eu já participei numa média de 8 COPs. É a Conferência das Partes das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, onde o governo de Moçambique participa desde 2010. Essa que acontece aqui na África do Sul, lembram? A tal Conferência de Desenvolvimento Sustentável, na altura quem governava era o Bush, e quem veio aqui em representação do governo norte-americano foi o general Colin Powell, na altura secretário do Estado, foi vaiado aqui na África do Sul. Moçambique esteve lá. Nós já participamos em vários eventos climáticos neste mundo com soluções. Com soluções. Mas até que certo ponto o governo não quer implementar. Por quê? Por outro lado, para quem não sabia, nestas questões das mudanças climáticas, os governos mundiais comem muito dinheiro. Nesses fundos são destinados, por exemplo, vamos falar do Fundo Verde. Estamos a falar do reflorestamento. O Moçambique é um dos países vítima do desflorestamento, de forma acentuada, sem nenhuma resposta do governo. Hoje nós estaríamos a falar das reduções, das emissões, não é, de gases com efeitos de estufa, uma resposta pelo fato de termos dirigentes que se lidam na área. Olha, a atual ministra do Ambiente de Moçambique é uma ambientalista de mão pura. Mas por que a ideia dela não passa? Não é? Colocaram ali uma pessoa da área, mas por que a ideia dela não passa? Não passa porque para o governo isto não tem interesse. O interesse é fazermos as coisas que nós pretendemos. Estamos a falar das mudanças climáticas e as obras públicas. As obras públicas nossas não têm nenhuma sustentabilidade, porque quando alguém é mandado para pedir a cotação de uma determinada obra, nós vamos ver que a fatura até é subfaturada. Mas a obra não tem, de facto, a questão da qualidade. Então, é aqui onde, de facto, reside o grande problema. A N1 está doente do Rovuma Maputo. Não porque o governo não tem, de facto, a capacidade de fazer o melhor. Olha, aconteceu terremoto em Japão. Os japoneses, porque para eles o desenvolvimento são as infraestruturas, em 2 semanas foi construído em Nagasaki cerca de 1000 quilômetros. Dia e noite se trabalhar para a construção de uma estrada de raiz que foi devastado pelo tsunami. Até que certo ponto nós em Moçambique vamos discutir, por exemplo, a questão da construção de estrada, acidentes todos os dias aqui na Manhice, em toda a parte de Moçambique. Um dos grandes problemas é a rodovia. Então, de uma forma geral, não existe de facto uma vontade, mas não basta só, Xerinze, meu amigo Helene, assim jornalista, levantarmos o problema e não apontarmos a solução. Moçambique agora precisa de se abarcar numa solução. A primeira solução é a saída do regime para a resolução dos problemas. Esta é a primeira solução que cada cidadão precisa de meter, porque desses senhores, eu digo de forma clara, não tem exatamente nenhuma política para a resolução de problemas, senão agora, hoje, trazermos empresários no governo. Hoje estamos a trazer empresários no governo. Estamos a trazer aquele ali que foi diretor executivo ali para ser ministro. Estamos a trazer aquele indivíduo que foi diretor executivo numa empresa para ser governante. Esses indivíduos entram com condor econômico. Não têm compromisso com o povo. Não são os políticos que olham a situação do povo. Então, de uma forma geral, quero dizer o seguinte. Exato. Eu estou triste com o povo moçambicano, estou triste com a juventude, porque a juventude é ela que deve tomar os destinos deste país, mas fez isto, as urnas. Virou as costas às urnas. Querendo dizer o seguinte... Mas não será por desilusão por causa dos políticos? Não é questão da desilusão. O problema deste país é que passará a ser em 2023 aquele cidadão que está a dizer que eu vou exercer o direito do voto. Sabe quantos? Eu estou a falar disso de um estudo que foi feito recentemente.
das eleições que estamos a realizar desde 1994, apenas 2% da população que vota Frelimo. 2%. Procura saber por quê. E quem são esses que votam? Primeiro são aqueles membros deles, aqueles fanáticos que estão lá. Depois temos a franja dos funcionários públicos, que estes até são controlados para votar. Porque se nós vamos pela lógica e a regra do processo eleitoral, o número que a Comissão Nacional de Eleições dita por cada pleito eleitoral não é o mesmo número que se faz durante o período da votação. Significa que 15% da população já votou aqui em Moçambique, mas nós estamos a falar de 12 milhões de eleitores inscritos. 2 apenas por cento votam. Então, é preciso nós invertermos o cenário. Por quê? Porque a juventude, votar para quê? Muito rapidamente. Votar para quê? Eu não quero votar porque eles já ganharam. Nós temos que tirar da consciência que eles já ganharam, porque alguém pode mudar o cenário. Muito obrigado. Depois aí, Vou terminar, tanto... depois aí, nós vamos pegar pessoas, porque este país tem homens que podem, de facto, colocar o destino deste país. Queria terminar aí. Muito obrigado. Massango, eu vou dar 30 segundos de últimas considerações para cada um de vós, para podermos, infelizmente, encerrar o nosso programa. Tínhamos alguns assuntos, mas provavelmente nos próximos eventos vamos pedir 2 horas ou 3 horas em direção para podermos conversar e exteriorizar tudo quanto for possível. Portanto, Massango, terminei por si, já deu um gole de água, acho que já está mais à vontade. Últimas considerações e despedir-se aqui dos nossos internautas. Não, eu quero agradecer, porque a nossa intenção, caro jornalista, é transformar pessoas em cidadãos. Quando a gente transforma as pessoas em cidadãos, essas pessoas têm consciência de que a melhor democracia que nós teremos aqui dentro do nosso país, a melhor economia que nós teremos aqui, é tentarmos acasalar as duas coisas. Exato. A democracia, ela vai ser sustentável quando nós tivermos a melhor economia. Tal como a justiça vai ser sustentável quando nós tivermos a melhor democracia. Exato. Obrigado. Xirinza, Gilberto? Não tenho muita coisa com últimas considerações. Mais uma vez o microfone. Exato. A única coisa que eu posso dizer é que os munícipes da cidade de Maputo devem continuar a ter confiança com a bancada municipal de Arnau. Porque tudo faremos para que seja revogado estas posturas que só vêm sufocar o bolso do município. E também para completar o que os meus colegas disseram, que únicas pessoas que podem decidir o futuro deste país somos nós. Nós, os moçambicanos, nós, os munícipes. Nós é que temos a faca e o queijo na mão. Cabe a nós. Agora, você, funcionário público, que chegada a hora ainda ajuda este regime, está vendo, está assistindo o que está a acontecer. Este regime hoje está lhe abandonando. Então saiba como decidir no futuro. Obrigado. Muito obrigado. Augusto Pelembe. Sabes o que é Ndindaze, Evaristo? Não me ocorre agora. É um cilindro. É um cilindro de construção. Na Matola estamos a puxar Ndindaze. Ou qualquer Ndindaze. Exato. Estamos a sofrer. Eu peço que vá fazer uma reportagem no COB, no 15, a vossa televisão, para perceber o quanto não temos presidente do município na cidade da Matola. Muito obrigado. Muito obrigado, peremptório Augusto Pelembe, e o convite está lançado, temos estado e continuaremos a estar a buscar esta informação que está a propor aqui que nós possamos buscar. Prezado internauta e telespectador, queremos agradecer a sua presença nesta noite de 27 de março de 2022, neste que foi o nosso debate, aliás, o nosso debate político. Obrigado, João Massango, obrigado, Gilberto Xirinza, obrigado também, portanto, Augusto Pelembe, pela vossa presença aqui no nosso programa.
Continuaremos a trazer a pauta de debate político. Nossa intenção é trazer a visão das diferentes forças vivas da sociedade moçambicana, principalmente dos nossos políticos, trazer um espaço privilegiado para discutir e trazer soluções para a construção da cidadania, construção de Moçambique para frente. Esta noite terminamos, portanto, é o último programa do mês de março. Daqui, portanto, amanhã, segunda-feira, não deixa de assistir quando forem 8 horas, portanto, o Chá Noticioso, 9 horas, assista à sua sala de estar com Valente, Zefanias e Lixani, e bem como aos outros programas nossos aqui da EFTV. Foi um prazer imenso estar contigo, bom descanso e até amanhã, boa semana.